Já que vocês estão em pé, vamos abrir 1 João capítulo 5. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui essa noite, os nossos irmãos que estão cooperando conosco aqui essa noite. 1 João capítulo 5, versículo, aleluia, é lá na carta, epístola do apóstolo João. 1 João capítulo 5, aleluia. Obrigado. 1 João capítulo 5, versículo do 18 em diante. Eu vou usar do 18 em diante. Diz assim o texto da palavra de Deus: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo já no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Meus amados, nós já estamos há alguns dias meditando sobre isso, falando sobre isso, até porque na semana, nas quinta-feiras aqui, falando um pouco dessa revelação de Deus, do amor de Deus, desse Deus que é suficiente, desse Deus que é insubstituível, desse Deus que é incomparável. É bem verdade, irmãos, que na história da humanidade, o grande cisma com a vinda de Cristo, ele na verdade marcou a humanidade toda. Um registro histórico para quem é intelectual, para quem é historiador, para quem é pesquisador, para quem é ciência, o Jesus histórico. Mas para a igreja é o Filho de Deus. Para a igreja ele é o Salvador. Para a igreja ele é o Deus que redime os nossos pecados. Para a igreja é o Deus que perdoa os nossos pecados. Para a igreja é o Deus que é suficiente para nós, e mais nada precisamos a não ser desse Deus misericordioso. Aleluia. Hoje eu estava nessa rua e aproveitando a oportunidade que o meu filho participa dos jovens aqui nessa igreja, eu falei, eu não gosto de ficar parado, assim eu fico atônito, né? E peguei 100 folhetos e contei o número de casas aqui, daqui dessa rua para lá são 147 casas. Das 147 casas, 100 casas eu alcancei, porque só tinha 100 folhetos, não tinha mais. E algumas casas eu tive a oportunidade de fazer contato com a pessoa, e um senhor chamado por Vicente, vamos orar por ele, lembrar dele, Vicente. A primeira pergunta que eu disse para ele é: quanto tempo faz que o senhor não vai numa igreja? Ele diz: olha, nem me lembro mais, faz tanto tempo. Mas o senhor tem fé? Não, eu tenho fé, senhor Vicente. Mas na frente tem um senhor lá num carrinho de hambúrguer chamado por nome Firmino, e eu abordei ele, eu disse: eu te conheço. Ah, você me conhece?
conheço o senhor, mas você está mais gordo, está com menos cabelo. É verdade. Quando eu vim para cá, para a cidade de Pindamonhangaba, que eu vim de Maresia, São Sebastião, mas eu não quis colocar uma prancha na igreja, não. Também não quis fazer, não quis pôr luz, não quis enegrecer, porque Deus é suficiente para mim. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de artifício, a gente não precisa inventar, a gente não precisa criar, a gente não precisa pensar em estratégia, como ganhar, como alcançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, irmãos, não precisa. O que nós precisamos, na verdade, é do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade na nossa vida, para que o mundo não sucumba a nós, para que as adjacências, desculpa, irmão, tem adjacência. O português é difícil. Se minha esposa estivesse aqui, a área dela é de português, ela ia me corrigir. Então pratica, paralelepípedo. Mas isso não pode minar a nossa vida, não pode minar a nossa caminhada, não pode minar a nossa jornada. E aquele nome por Firmino, aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, ele disse: você ainda fuma? Eu disse: eu fumo. Eu disse para ele: rapaz, eu fico tão feliz que Deus é tão bom, que tem guardado você até aqui para me falar para você: pare de fumar, que isso vai te matar. Firmino, eu disse: é o melhor lanche ali no Vila Rica, dali na rua do Senai. E de repente está chegando um outro carro, porque eu sou muito assim observador, vendo tudo, né? É um raio-x, vendo um carro chegando. Eu vi um selo no carro assim, ó: teu lugar é aqui. Eu disse: esse é um dos nossos. Aí de repente percebi que aquele senhor, aquele homem, é um dirigente de uma igreja nossa, que assumiu a igreja esses dias, do Campo Alegre. Aí ele diz: aquele senhor é crente. Aí ele olha para mim, olha para ele, olha para mim e diz: mas o senhor é quem? Pois é, eu sou um dos diretores da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Já faz 25 anos que eu, juntamente com a diretoria, estou aqui trabalhando na Assembleia de Deus. 25 anos. Eu acho que isso pode dizer alguma coisa. Mas eu fico feliz porque no retorno, daí eu encontro a Débora, nós tivemos uma vez na casa dela. Eu disse para ela que eu acho que de tudo que podemos fazer, de tudo que nós podemos fazer, essa coisa de humanidade um pelo outro, eu acho que o melhor de tudo é desejar para a pessoa que ela seja feliz. Desejar para que o ser humano encontre que tenha um encontro, que Deus possa vir de encontro, e superar qualquer expectativa do ser humano. E olha que na história da igreja, na história da humanidade, desde Jesus até os primeiros 300 anos, houve muita perseguição, muito crime, muita violência. A igreja se dispersou, homens morreram guilhotinados, outros queimados, mas nunca nenhum deles desistiram de Jesus. Ninguém desistiu. Alguns dizem assim: ainda não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, para mim não ser mais um mártir. Porque tem pessoas que são mártires, né? Tem pessoas que marcam a história como ícones. Eu posso falar de muitos homens que tentaram fazer isso na história da igreja, mesmo no tempo do Senhor, que a filosofia estava no auge. Só quero citar um da época, Sócrates, um homem que bem conhecido, um filósofo, mas era pedófilo. Poderíamos citar outros homens,
tal de Buda, que abre mão de si mesmo, abre mão de suas riquezas, abre mão, mas também abriu mão dos seus filhos, da sua casa. Podemos citar outros homens que marcaram história e que marcam uma ideologia na vida dos seres humanos. Maomé, né? Quem não conhece Maomé? Um homem que lá, eu não me lembro se é a quarta quarta ou quinta lá, que fala sobre o casamento, que os homens, o Islã os homens poderiam ter 4 mulheres, mas ele tinha 11. E por sinal, foi displicente e fracassou com todas elas. Poderíamos citar muitos outros na história, nos 300 anos. Mas irmãos, depois dos 300 anos houve uma grande revolução na história. Porque de 300 anos em 313, aí um homem, ele tem uma sacada, ele tem uma visão. E ele diz: espera aí, eu vou acabar com essa perseguição, eu quero um reinado, eu quero ser. Então, se Deus é Deus mesmo, se Cristo é Cristo mesmo, realmente isso existe. Quando eu for para a batalha e eu ver o sinal da cruz no deserto, todo mundo vai ser cristão no império todo. Constantino, aí todo mundo tinha que ser cristão, todo mundo era cristão, a igreja era uma só. Só que daí Constantino abre as portas, né, irmão, do poder e da glória para aqueles que estavam na frente da igreja. Homens que não eram nada, que nunca foram ninguém. De um dia para a noite eles tinham poder, tinham dinheiro, mas a massa, o povo estava padecendo. Eu não sei se vocês conseguem fazer a analogia do tempo de hoje. Vai vendo a história e o tempo de hoje. Poder, dinheiro, glória, status, posição. E aí em 392 a igreja acaba se reunindo com o Estado. Na verdade a história, que eu sou professor de história, a história não diz quando foi que surgiu o Estado. Sim, formado na Universidade de Taubaté, Unital, 4 anos. Depois fiz mais 4 anos de filosofia. No seminário IBAD, mais 8 anos. E Deus abriu outras portas. Mas eu me lembro, irmãos, que diante de professores, homens e mulheres, sempre a pergunta era a mesma: quem é que está com a verdade? A filosofia procura a verdade, a história marca o nosso tempo, mas quem é que está com a verdade? Ou quem é a verdade? Aí um dia a religião oficial do mundo e do Brasil acaba sendo hegemônica, oficiosa, né? Porque é oficial, e de repente nós temos uma religião oficial, nós temos, e acabamos vivendo agora, nos dias de hoje, uma tumultuosa, eu digo tumultuosa, irmãos, porque eu estou conectado 24 horas por dia. 24 horas por dia, porque Deus me deu esse privilégio. Uma travessia para um multiculturalismo, multicultural. São religiosos que estão aderindo à cultura e fazendo da cultura uma ponte para que eles cresçam. Não é Deus, são eles. Mas isso é uma introdução, porque eu fiz essa leitura do texto do Evangelho, das Boas Novas de João, e a preocupação de João era a mesma preocupação, era com aqueles, entre aspas, aqueles de boa intenção teólogos, aqueles religiosos, aqueles que queriam oferecer uma religião superior, um contato mais superior, sabe? Aqueles que queriam uma religião de mistério, sabe? Eu acho interessante quando alguns lugares, quando você tem dúvida, é mistério, mas tudo está revelado.
Não há nada que fique, irmãos, em mistério. É porque João ele vai combater isso, porque isso na verdade é um pluralismo religioso. Nós somos estrangeiros na nossa própria pátria. Somos estrangeiros. O interessante é que o nosso farisaísmo, eu digo nosso porque que Deus nos dê graça. Quando eu digo nosso, eu falo da igreja. Ela na verdade acaba bloqueando aquilo que João vai falar sobre o amor, sobre o saber, sobre o entendimento. Essa visão nossa acaba sendo bloqueada e a gente acaba perdendo, sabe, irmãos, aquele sentimento afetuoso. A gente vai ficando assim, muito pragmático, intelectual, frio, calculista. Parece que nada sensibiliza mais a pessoa, sabe, irmãos? E aí isso é preocupante, porque eu vou avaliando as igrejas que andam surgindo, as igrejas que surgiram, os homens que se levantaram, e às vezes eles estão bem preocupados com a quantidade de pessoas na igreja, e não avaliam tanto a qualidade, e isso é preocupante. E aí João, você que está com a Bíblia aberta, ele diz, a primeira palavra que ele vai dizer para a igreja é: sabemos que todo o que é nascido a partir de Deus, não peca. É bom você manter a Bíblia aberta, para a gente fixar bem esse texto, porque o interessante, irmãos, eu quero ajudar vocês aqui, que esse que escreveu essa carta aqui, há um consenso, esse é o apóstolo, não há dúvida nenhuma, o discípulo amado, aquele que está do lado do Senhor. Ele escreve o quarto evangelho, as epístolas pastorais e o Apocalipse. É um homem que tem uma intimidade com Deus, é aquele que amou, é aquele que, quando o Senhor está lá na cruz do Calvário, fala assim: olha, eis aqui, João, a tua mãe, eis aqui, Maria, o teu filho. Deus podia confiar em João, sabendo que ele ia dar todo o suporte, ia amar, não ia deixar a mãe, ele ia dar prioridade àquele trabalho, àquela obra, naquele momento de tristeza, de dor, de desamparo. Porque o que precisamos prestar atenção, irmãos, é muito significativo, porque a palavra amor, parece que isso tem saído do nosso dicionário, do nosso vocabulário, sabe, essa coisa. E a primeira palavra que eu disse aqui, que Cristo é suficiente. Quando eu digo Cristo é suficiente para mim, é que Ele pode superar toda a minha expectativa. Quer dizer, Ele pode me alcançar e eu posso ser alcançado por Deus, porque Cristo é suficiente. Já tive muitas conversas, e às vezes o indivíduo ele chora, ele fala, ele abre o coração, ele diz: olha, eu busquei isso, eu fiz isso, e não encontrei, eu não achei, e depois eu começo a reproduzir tudo a mesma coisa. Por quê? Porque nada preenche o espaço, a lacuna que nós temos no nosso coração, a não ser o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque, irmãos, em momentos das nossas vidas, irmãos, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor esposa, o melhor filho, mas conscientemente, uma hora, você vai prestar atenção, vai dizer: alguma coisa me falta. E aí,
João vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Aí a pergunta é: para quem João estava escrevendo? Ele está dizendo que quando a pessoa é nascido de Deus, aqui a palavra nascido aqui quer dizer gerar, quer dizer, é quando uma mãe tem um filho. Então ele diz: nasceu é quando aquele que estava num caminho e ele acaba se convertendo. Eu estou indo nesse caminho e aí eu me converto, daí eu volto, eu faço a conversão e aí eu começo a produzir, eu começo a gerar, eu começo a pensar. Vou traduzir: meus pensamentos, as minhas ações, o meu comportamento começam a mudar. Aí João vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Quer dizer, o pecar aqui é aquele que se afasta, porque tudo aquilo que pode ser até simplista, mas às vezes alguém pergunta para mim, e João é bem simples nisso. O apóstolo João é simples, mas não complica, não tem palavras, né, que você tem que pegar o dicionário. Eu digo assim: tudo aquilo que afasta de Deus, tudo aquilo que afasta de Deus, isso é pecado. Então pense naquilo que afasta de Deus, isso é pecado. Aí João vai dizer: então se nós somos gerados, nascemos de novo, mas aquele que é de Deus, mas o que é de Deus e é gerado, ele conserva-se a si mesmo. E é uma coisa que às vezes nós vamos negligenciando com o tempo. Essa palavra de conservar, essa palavra, aquele que é nascido, aquele que ele conserva-se a si mesmo. É que na tradução, irmãos, no português, nessa tradução de João Ferreira de Almeida, ela perde um pouco o sentido no original, e é uma certeza que a igreja precisa ter, é que não sou eu que guardo eu mesmo, não sou eu que, irmãos, sou o agente da segurança, porque aqui João vai dizer: aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Mas o que é de Deus? Então, se eu nasci de Deus e sou gerado por Deus, eu conservo a mim mesmo? Não. Quem é que conserva você longe daquilo que não pode agradar a Deus? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque João, diferente do apóstolo Paulo, irmãos, ele quer dar razão, ele quer justificar, irmãos. Porque uma vez que nós, eu vou chegar já daqui a pouco, uma vez que nós conhecemos a Deus, uma vez que nós temos experiência com Deus, como é que eu vou abortar isso, irmãos? Como é que eu vou isolar isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês, algum dia na vida de vocês, foram impactados de uma forma ou de outra, por uma palavra, por uma revelação, pelo panfleto, pelo folheto, pelo um trabalho na igreja. Eu tenho certeza que Deus se comunicou pessoalmente com cada um de vocês aqui esta noite, e é isso que João está dizendo. Olha, filho, ele vai dizer: sabemos que nós somos nascidos de Deus. Quando pode dizer amém? Sabemos que nós nascemos de Deus. Se eu for olhar mais para trás, no Velho Testamento, eu vou dizer assim: olha, vamos pensar assim, que desde a fundação dos tempos, desde a fundação antes que a minha mãe me concebesse, Deus já tinha escrito o meu nome, o seu nome, e dizendo: um dia ela ou ele virá até mim e descobrirá o seu legítimo lugar, que é diante de Deus, que é para atravessar essa terra, esse mundo e chegar na eternidade. Nós estamos caminhando para esta eternidade, se não é que já estamos nela. Aleluia. Porque, irmãos,
O grego original, ele não é estático. A palavra original, ela não é estática, né? Eu estou salvo. Quando alguém vai falar de salvação, no grego, eu estou sendo salvo. Quer dizer, eu estou me esforçando, eu estou querendo, eu tenho vontade, eu estou prosseguindo, eu estou indo em frente, mas tem alguém segurando na minha mão. Tem alguém dizendo: não desista, prossiga, vá em frente, não desanime, espere mais um pouco. Tenha certeza, o sol vai brilhar, a porta vai se abrir, Deus vai mandar o socorro. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Por isso que João diz: o amor está acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. O amor, uma linguagem simples que eu procurei vários tradutores, essa tradução e claro, irmãos, vamos dizer aqui, Brasil só tem 500 anos de história, Europa 3.500, homens que já tiveram tantas experiências, que já passaram tantas coisas, e dos tradutores alemães, franceses, judeu mesmo. Aí João escreve, João fala que essa é uma certeza que a igreja precisa ter. A igreja precisa reconhecer, irmãos, que nós somos de Deus e que Deus é suficiente para mim. Aleluia. A segunda coisa que aprendo aqui, e uma das verdades, é que se eu fui gerado, e se o Espírito Santo de Deus me guarda, quer dizer, eu me conservo, o maligno não me toca. Eu acho que nós podemos apresentar muitas justificativas, irmãos, para muitas aberrações, e isso é motivo de chacota aí fora, dos repórteres, dos filósofos, entre aspas, né, irmãos? É uma verborragia, né, irmãos? Um dia eu tinha que fazer uma pesquisa de campo para a universidade, e eu tinha que vim aqui, eu esqueci o nome desse senhor que veio aqui. É um gaúcho, fala barbudo. Você sabe quem era, Luizinho? Eu tinha que ir lá para participar. Aí eu mandei o outro no meu lugar, porque eu já sabia tudo que ele ia falar. Aí alguém vai falar de outro fulano. Eu falei: meu Deus do céu, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Já que podemos entender a preocupação de João e aplicar nos tempos de hoje, irmãos, que todos aqueles que uma vez pensaram em Deus e estão com Deus, e João está dizendo assim: sabemos, eu tenho conhecimento, está dentro de mim, inconscientemente, mas está dentro de mim. Eu sei e sabemos que nascemos de novo, e sabemos que o Espírito de Deus nos guarda, e o maligno não tem poder de tocar nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? É simples, é simples, é simples, é simples, irmão. Um tempo desse, uma igreja que nós estávamos pastoreando já há 3 anos e 2 meses, um obreiro aí ligou para minha casa e disse: pastor, por favor, será que eu posso ir pegar o senhor aí na sua casa, que tem aqui uma família, a senhora aqui está perturbada, e o demônio pegou lá o marido, e a filha está sendo perturbada de madrugada. Aí ele ligou para mim. Aí eu fiquei pensando assim: mas tem que ser o pastor para ir lá? Eu não sou ninguém. Sem esse Deus maravilhoso e sem a suficiência de Cristo, eu não sou ninguém.
Mas eu fiquei pensando comigo, a insegurança, ou quem sabe o conhecimento demais, ou quem sabe a experiência dos outros, porque às vezes nós não temos experiência com Deus. Às vezes nós estamos abarcados, nós estamos amparados, nós estamos sobre a vida de alguém, sobre o espelho de alguém. Mas eu disse assim, meu Deus do céu, mas é só ir lá e você é de Deus, é nascido de Deus, foi gerado de novo, o Espírito Santo de Deus te guarda, o demônio não te toca. Por que é que você não vai lá e não usa o nome de Jesus? Usa o nome de Jesus. Não é o nome de John Stott, não é o nome, sabe, irmão, de Good, não é o nome, não. É o nome de Jesus que põe o diabo para correr. É o nome de Jesus que o mal tem que sair da sua casa. É no nome de Jesus que Deus abre as portas do seu lar. É o nome de Jesus. Não é o nome do pastor, não é o nome do A, de B, de religião, de denominação. Não. É o nome de Jesus. Eu vou no nome de Jesus. Agora depende como é que você trata esse nome, né? Eu não sou judeu, tenho até uma ascendência dos árabes por causa do nome, mas isso é hipoteticamente, é uma teoria. Mas a justificativa nossa, como igreja, a nossa justificativa, na verdade, irmãos, é que Deus, Ele plantou em nós uma semente. Porque olha aí o versículo 20 de 1 João. Olha que ele vai usar a sabedoria. Sabemos o saber. No 18, no 20 ele vai dizer: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Olha o versículo 19, o que o apóstolo vai dizer: sabemos que somos de Deus. Sabemos. E essa justificativa, irmãos, se eu sou de Deus, ninguém me toca, não tem problema. Sabe o que eu penso, irmãos? Daqueles reteté, daqueles língua estranha, e que fala, e que é mais santo que os outros, que ajoelha mais, que vai mais para o monte, que vai, não tem problema. Os radicais, né? Eu encontrei uma vez um moço e fui ajudar. Na verdade eu queria ajudar ele. Ele não queria ser ajudado, porque a maior dificuldade nossa é quando você quer ajudar alguém e alguém não quer ser ajudado. Ele diz: nós não somos que nem vocês, nós oramos 3 vezes por dia, e olha que eu ainda pago o preço, que eu faço oração em cima do grão de milho. Eu falei: parabéns. Parabéns por você. Se Deus já nos justificou, se Deus já morreu na cruz do Calvário, irmãos, foram 12 horas de agonia na cruz, irmãos, foram afrontas, pessoas desdenhando do Senhor, e irmãos, e Jesus não quis nem, quando ofereceram vinagre, era uma mistura de um outro produto lá, irmãos, que dava para a pessoa que estava sendo crucificado, era como se fosse uma morfina. Mas Jesus nem isso ele quis. Ele pagou o preço da cruz do Calvário, tomou as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados, e a cruz que era maldição, Ele fez disso para nossas vidas bênção. A cruz é símbolo de bênção para as nossas vidas. Alguém diz: pastor, por que o senhor não usa a cruz? Porque eu não gosto, eu podia usar a cruz no meu pescoço, não tem problema nenhum. Ele já morreu, já pagou o preço, já ascendeu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, Ele nos preserva diante dele. João, e sabemos que
o filho já veio. Eu disse para o presbítero: irmão, tudo bem, mas o senhor não pode ir lá orar pela família lá? Não, pastor, sabe o que é? Eu sei. Falta joelho no chão e oração. Joelho no chão e oração é comunhão com Deus, irmão. Eu posso conhecer as escrituras de Gênesis, Apocalipse, eu posso fazer curso teológico, eu posso ter universidade, eu posso ter tudo, mas João simplesmente ele diz assim: sabemos que somos de Deus. Deus nos resgatou, nos chamou, nos escolheu, nos trouxe aqui. O inimigo não toca em nós, o Espírito Santo de Deus nos guarda. Quer dizer, e aí eu quero que você entenda que daí o próprio Senhor, aqui mesmo em João, no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Porque eu acho muito lindo disso, irmãos, porque à primeira vista eu sou bom, eu, pastor Cristo, sou bom. Mas vai perguntar para minha esposa quem sou eu. Pergunta para ela. Eu levei até um susto hoje, porque são 28 anos que eu estou com ela, com a mesma mulher que Deus me deu, uma família linda, 3 filhos. E ela me disse uma coisa que eu fiquei tão feliz, Jani. Estou percebendo que você está mais diferente. Você está mais sensível, mais calmo. Aleluia. Você está abrindo a porta, dizendo o que tem que fazer. Eu pensei que ia levantar para fazer o almoço, e o almoço está pronto. Eu pensei que ia ter que fazer, mas você já trouxe a medicação para mim. Aleluia. É tudo que alguém quer ouvir, irmão. É tudo que o próximo precisa ouvir. Eu estou percebendo que você está melhor, que você está melhorando, que você está mudando, que você está mais amável, mais sensível, que a sua visão está ampliando, que você está deixando o eu, antes, né, o ego, né? Eu sou homem, rapaz, sou macho. Você sabe que nós falamos aqui das mulheres? É verdade, irmão. Pergunto para os homens: quem é que fica, que o resfriado chega e vai para a cama? É o homem. Eu cansei de ver a minha mãe com resfriado, doente, tossindo lá, lavando roupa, irmãos, fazendo comida, trocando a fralda dos meus irmãos, e doente. Eu vi minha mãe, minha avó quase morrendo, e minhas primas, tudo lá, e minha avó lá, dando a vida pelos netos, dando a vida pelos filhos. Mulher, mas o resfriado chega na gente, a gente já quer ir para a cama. Você falou aqui, você começou a falar, mas não quis falar muita coisa. A gente já vai para a cama. O que o homem espera aí? Fala: você não vai trazer um café para mim, não? Estou doente. Mas a mulher não fala nada, não fala, porque quando ela cai mesmo, é isso mesmo. Quando ela cai é porque está ruim mesmo. É porque está ruim mesmo, sabe? Porque isso está, pastor, porque o senhor está tocando, porque isso está ligado aqui no amor de Deus. Isso está ligado, irmão, que eu sou de Deus. Quer dizer, a pessoa diz: lá vai o homem de Deus. É muito radicalismo. Tudo bem, eu posso. Quando você traz para si a responsabilidade, você tem que pagar um preço. A gente tem que pagar um preço. Sabemos que somos de Deus. Aí eu pergunto: quem é bom? Não é isso? Quem é bom? Eu louvo a Deus por isso, porque nesses é um caso, não é muito fácil, porque é uma área da psicologia, é uma área da antropologia, e não tem a ver com isso, mas tem a ver com essa coisa de comunicação.
esse socialismo, né? Essa coisa social. Mas o social, a comunicação, o amor, sabe, aquele cavalheirismo, porque o que eu faço na minha casa, o que eu faço lá fora, eu tenho que fazer na minha casa. O que eu faço para os outros, eu tenho que fazer. Sabe por quê? Que é estranho, irmão. Algumas coisas são estranhas nos casamentos, nas famílias. Eu fico muito feliz que as mulheres vão desbravando, vão vencendo, e são as que estão ali do nosso lado, estão ajudando, estão somando, e graças a Deus por isso. Mas quando nós estamos falando sobre que o Senhor é suficiente, depois que é incomparável, que Jesus não se compara, não tem como comparar Jesus, né? Quem é que vai para a cruz por nós? Eu acho lindo isso, que eu já fiz muitos cultos fúnebres, inclusive dos católicos. Já chegou a pessoa ligar, o padre não foi, será que o senhor pode ir lá dar um sermão? Vou, não tem problema. E a pessoa está lá se derramando em cima, chorando, meu querido, era o melhor, era só você. E aí a gente tem ouvido, né? E disse, cuidado, e não era nada disso. Que a pessoa quando desce o caixão vira bom. E olha que eu já fui em Taubaté fazer culto fúnebre. Vocês não sabem dela o que aconteceu. Eu tive que chamar a polícia. Porque quem que é a mulher? Não é essa que é mulher, não é essa mulher, não, aquele é meu, e vai. E o maior briga, e quase que o caixão cai. É sério. Depois eu vou ver para quem que a gente vai mandar essas coisas aqui, viu? Porque pessoa da cidade, é perigoso. Não posso falar muito. Mas eu levei um susto, meu Deus, cadê o amor? Cadê aquela compaixão? Cadê aquele sentimento de dor, de perda? Se ele teve significado para mim, ou agora tem significado para o outro, ou ele foi ou não foi. Nessas horas nós temos que, irmãos, se unir, chorar com o que choram, se alegrar com o que se alegra. E eu pergunto, aonde é que está o amor? E sabemos que somos de Deus. E alguém diz, não, mas aquele homem é muito bom. Rapaz, ele é uma bênção. É só ir na casa dele, é só andar com ele um pouco, irmão. É só prestar atenção. Jesus disse, eu sou... Porque ninguém disse isso, né? Eu tenho até medo quando alguém diz que eu sou bom. Eu falo, eu tenho dúvida, hein? Presta bem atenção, eu sou bom. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e aquelas que ouvem a minha voz entram pela porta, pelo aprisco, aleluia. E Jesus dá a vida por elas. O bom pastor dá a vida. E olha, ele não deixa ninguém perecer, ele não engana, ele não mente, sabe, ele não faz isso com ninguém, irmãos, aleluia. Incomparável. E ninguém vai arrebatar as ovelhas da minha mão. Alguém disse um dia para mim assim, muito tempo atrás, né, irmãos? Hoje a gente está mais dentro de igreja, só de igreja, casa e escola. Mas quando a gente estava mais assim com os pessoal, disse assim, um dia diz, irmão, se você parar lá ou deixar, Deus vai pesar a mão sobre você. Guarde bem que eu vou dizer para você, igreja, e para você que está me ouvindo. É melhor que Deus pese a mão sobre mim do que o diabo lá fora, irmão. É melhor que Deus me cubra, que Deus me socorra, que Deus me ouça, do que lá fora. Porque ainda que eu esteja na mão de Deus, Deus tem misericórdia de mim. Porque aquele que se arrepende e deixa o pecado, alcança misericórdia. Isso não sou eu que faço, é Deus. É Deus que faz, irmão. É Deus que tem esse poder. Então nós sabemos que somos de Deus. E o maligno, eu acho muito interessante porque João, ele fala do maligno, porque, irmãos, estava entrando sorrateiramente na igreja, né? Pessoas
tentando agregar valores e filosofia. O problema naquela época era o agnosticismo, e aí tinha gente que era sábio demais, outros eram mais inteligentes, e João disse: para aí, não precisa nada disso, não precisa, porque aqueles que são de Deus o maligno não toma. Aí ele vai dar um alerta, ele vai dizer assim, no versículo 20, lá na frente: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, acho muito lindo isso, que ele diz filhinhos, é muito amoroso, irmão. Guardai-vos dos ídolos. Na verdade, não era nem idolatria, não era santo, não. Ele está dizendo: tome cuidado com aquele que você está idolatrando dentro da igreja. Tome cuidado com aquele que você está achando que está edificando a sua vida espiritual. Tome cuidado com aquele na igreja que está querendo ser referência para a sua vida. Não, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E hoje, numa conversa rápida, né? Porque quando eu vim descendo a rua, depois de 147 casas, e tem 7 terrenos nessa rua que está vago ainda. Esse foi o evangelismo pessoal. Mas nós estamos organizando aqui um evangelismo em grupo, com umas camisas. Eu estou pensando na cruz, numa palavra. Estou pedindo a Deus. Os irmãos procuram a nossa irmã Sara e dizem: eu quero participar, pastor, do evangelismo. Senão a nossa vida não tem sentido, irmãos. Eu peço sempre para Deus, isso eu falo para Ele constantemente: primeiro, que eu não perca a minha família. Segundo, Senhor, me dá uma alma. Eu preciso ganhar uma. Eu não quero pedir que nem os outros 100, 200, 1000, né? Tem tantas histórias, né, irmão? A gente gosta de tantas histórias, mas vamos fazer a minha, vamos fazer a sua, vamos fazer a nossa. Aí eu digo: Deus, me dá pelo menos uma alma, sem persuasão, sem pressão. Me mostra, Senhor, onde é que nessa rua, naquela rua, ou em qualquer rua dessa, onde que está a pessoa que precisa ouvir a Tua voz. Eu quero ser um mensageiro, o portador das boas novas, da Tua graça, da Tua misericórdia, e não quero despedir ninguém em paz, ninguém vazio. Quero despedir. Aí a gente encontra, faz essa oração, põe o joelho no chão, contra. Você vai bater em casas de pessoas sedentas, irmãos, querendo. Esse senhor Vicente, ele disse para mim assim: faz tempo que eu não ouço nada de Deus nessa rua, irmão, dessa igreja. Ali na descida ali, um tal de Firmino ali, irmão, do outro lado hoje esqueci o nome do outro, e sedento de ouvir falar de Jesus. E nós, irmãos, que sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que somos de Deus, sabemos que fomos gerados de novo, sabemos que o Espírito Santo de Deus nos guarda, sabemos que o diabo não toca em nós, sabemos que o mundo não tem poder sobre as nossas vidas. Será que Jesus já veio realmente para mim? Será que Deus já veio para mim? Não. Aleluia. Quando eu contei minha história na sede, o pastor Euclides estava junto. Logo em seguida, o pastor Euclides, com todo respeito ao nosso pastor presidente, ele diz: eu estava trabalhando quando Deus me chamou. Nosso pastor estava há 20 anos na Caixa Econômica Federal, e Deus falou: Euclides, deixa tudo. Falou para ele: deixa tudo e segue. Eu estava a menos de 20, claro, há 11 anos e pouco. Tem alguns companheiros aqui, sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso lá. E aí Jesus apareceu para mim e diz:
segue-me, segue-me. Eu disse: tem um hino da Voz da Verdade, quem pode me ajudar? Cadê os... eu procurava Jesus, eu queria conhecer a Deus, porque eu bati em tantas portas, irmãos. Escute só, quem é o bom pastor? Jesus. Ele é o bom pastor. Eu bati em tantas portas, irmão, entrei por tantas portas, meu tempo acabou, que nenhuma das portas por onde eu entrei me satisfez. Um dia, aos poucos eu vou contando, irmão. Entrei por tantas portas e nada. Mas um dia eu ouvi uma voz e disse: segue-me. Eu disse: quem? E aí, sou Jesus, o Filho de Deus. Eu disse: eu estou ficando louco. Sou terceiro sargento, eu estou ficando louco. Tá o companheiro ali também. Eu disse: eu estou ficando louco, não é possível. E a voz falou claramente: eu sou Jesus, segue-me. Aí eu fui procurar a resposta, e aí acabei encontrando. Quantos anos você tem? 18. Uma jovem de 18, era assim, um pouco maiorzinho com ela, passando assim, um pouco maior que ela. E aí o que Deus me deu, naquele mesmo momento que Deus me chamou, antes de entrar dentro de uma igreja, escute bem, Débora, antes de entrar na igreja, Deus me deu uma visão e mostrou a moça. Eu até confundi, né? Achei que era uma coisa do homem, atração, mas não era, não. Era uma coisa de Deus. Eu segui ela e cheguei numa igreja evangélica, Assembleia de Deus em Taubaté. Aleluia. E naquele dia, no apelo, eu aceitei a Jesus. Aleluia, aleluia. Naquele dia eu aceitei a Jesus. Aleluia. 1992, lá na sede do pastor José Ezequiel da Silva, aleluia, fui abraçado, fui acolhido, e alguns me conheciam, se assustaram por causa da arma na cintura. Aí eu disse: tem outra no carro. Ele diz: mas agora você não vai precisar mais dessas armas, agora as nossas armas não são mais carnais, as nossas armas agora são espirituais. Agora o nosso combate não é contra a carne, contra o físico, mas agora o nosso combate é contra as potestades malignas, as miríades. Eu disse: mas o que é isso? Mas você vai saber um dia, você vai conhecer. Isso já faz 28 anos. E aí vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? João reuniu essas afirmações, irmãos, e por natureza, irmãos, por natureza nós sabemos que estamos longe de Deus. Por natureza, eu sempre procurei, sempre quis ouvir a voz de Deus, sempre procurei, e cada um de nós tem um testemunho para dar, cada um de nós tem uma forma. Essa foi a forma que Deus me encontrou. João lhe diz: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, não deixe nada preencher o seu coração a não ser Deus. Pastor, e minha esposa, se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Quem é o seu próximo? É a sua esposa. Se você ama a Deus, você ama o seu filho. Agora, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, Deus cuida daquilo que é meu. Deus cuida. Guarde bem que eu vou te dizer. Se você começar a amar a Deus e conhecer a Deus, Deus cuida daquilo que é seu, e ninguém toca, porque ninguém tem esse poder, irmãos. Jesus disse assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra.
E hoje nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós temos acesso. Para você que ainda não teve esse encontro, você que ainda não disse a Deus: Senhor, toma esse lugar no meu coração, porque eu posso dizer: eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ser mais do que um vencedor, do que uma vencedora. Será que existe em nosso meio hoje alguém que queira dizer: Senhor, toma o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e não apaga mais, Senhor. Não solta da minha mão, não me deixa desamparado, porque Deus, irmãos, não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Mas Deus é fiel. Guarde bem isso. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel para conosco, Débora. Sabe por quê? Porque é aí que Deus vai mostrar para você que Ele ama você por aquilo que você é, não aquilo que você quer ser. Aí Deus vai nos guardando, nos guardando. Há alguém aqui essa noite que queira aceitar a Cristo como seu Salvador? Alguém que queira tomar uma decisão hoje aqui e dizer: eu realmente quero, Deus, que o Senhor preencha esse vazio no meu coração, que o Senhor cuide de mim, cuide do meu lar, cuide da minha casa. Se não há ninguém, eu quero orar.